sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E conforme prometemos, quando estávamos no estudo das obras de André Luiz, nós vamos pegar, né, esse 15º livro, intitulado Desobsessão, que é um livro que fala bem da questão prática. Ele foi publicado em 1964 pela Federação Espírita Brasileira, e eu tenho certeza que ele nos traz lembretes muito importantes, todos nós que somos trabalhadores da reunião mediúnica. É bem importante as considerações que ele traz, as lembranças, né? Na verdade, a gente sabe, a gente é orientado, mas nem sempre a gente tem viva a lembrança da tarefa. Então, André Luiz, o livro começa com uma orientação de Emmanuel, que a gente, como sempre, né? E é muito interessante, sempre começando por Jesus, gente. Por mais técnico que seja a nossa tarefa na casa espírita, às vezes não, e até nas tarefas administrativas, mas é muito interessante que a gente pense que o trabalho é do Cristo. E quando eu penso que o trabalho é do Cristo, a voz dele, o ensinamento dele, que é o maior espírito que o planeta já conheceu, vai estar muito acima, mas muito acima mesmo, de qualquer capricho humano, né? De qualquer competência humana, que a gente às vezes coloca a competência humana acima desses valores espirituais. É ignorando que Jesus é o maior espírito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Então, começa, né, com o trabalho, com o prefácio do nosso Emmanuel. E ele começa falando assim: um livro diferente. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Está anotada essa passagem em Lucas, no capítulo 8, versículo 30. E Emmanuel assim comenta: atendendo ao trabalho da desobsessão nos arredores de Gádara, vemos Jesus a conversar fraternalmente com o obsesso que lhe era apresentado, ao mesmo tempo porque se fazia ouvido, pelos desencarnados infelizes. E aqui a gente tem uma expressão muito interessante, que é conversar fraternalmente. E aí a gente começa a pensar na questão do doutrinador, que é uma expressão mais antiga, né? E a expressão mais moderna é a do dialogador. Na verdade, essa expressão dialogador, ela diz bem dessa questão fraterna, que é o falar, o ouvir, né? É o dar e o receber. E para eu conseguir pensar que eu posso receber alguma coisa, eu vou ter que guardar em mim as expressões da fraternidade. Porque senão eu acho que o meu papel é só dar. É só dar para aquele próprio espírito inferior, necessitado, etc. e tal. E eu não penso, né, no que ele pode me oferecer em termos de ensinamento. E não só em termos de ensinamento, não, meus amigos. Enquanto as reuniões mediúnicas que nós participamos e vemos o espírito oferecer um tanto da sua força fluídica, em termos da gratidão, em termos da prece, em termos da emoção, que esse fluido, na verdade, que chega, é reforço para nós.
é como se fosse uma compensação do bem que, na verdade, nós só intermediamos. Mas, para aquele que está na dor, que está na necessidade, que está na desolação, ele irá valorizar grandemente, né, aquele momento. Então, essa conversa fraterna, e para conversar fraternalmente, eu tenho que estar desarmado. Desarmado de quê? De preconceito, de espírito de revanche. Sabe essa revanche? Eu tenho que estar desarmado de tudo isso, né? Então, o obsesso era apresentado e o maior espírito que o planeta já conheceu, que é Jesus, e ele sabia. Mas quando ele pergunta qual é o teu nome, ele está dando uma oportunidade do outro falar alguma coisa. E vamos nos lembrar do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando ele fala que é caridade deixar que o mais tolo fale. E o mais tolo, nesse caso, é o mais inferior, não é? É aquele que, de uma forma moral, está numa situação mais difícil, mas que tal é deixar que o outro conte. Às vezes o outro vem contar uma notícia que a gente já sabe, mas deixa o outro falar, para o outro ter o prazer de estar contribuindo para o diálogo, está contribuindo para a alegria, está contribuindo para a informação. Então, isso é um aspecto assim bem relevante, bem importante na vida de cada um de nós. Criarmos relações, né? Vamos dizer assim, relações fraternas, relações amistosas, né? A gente hoje, com essa questão dos contatos, que a gente acaba não tendo amigo, tem contatos, né, através de redes sociais, a gente fica muito distante da questão do dar, do receber, do ouvir, do responder. A gente vai se tornando muitas vezes o dono da verdade, dentro de um absolutismo que é mentiroso, né? Que na verdade é um grande isolamento. Então Jesus, ele, quando pergunta, né, qual é o teu nome, e ele disse Legião, né? Ele começa a conversar e se faz ouvido naquela pergunta, né? Essa pergunta que demonstra interesse. Eu só quero saber o nome de alguém que seja interessante para mim. Eu não vou querer saber o nome de alguém que não tem importância alguma. Então, só nessa simples pergunta, qual é o teu nome, a gente já vê o interesse de Jesus pelo outro, né? O respeito, o cuidado, e coloca o outro numa posição de ter a autoestima estimulada. Então, Emmanuel continua dizendo assim: importante verificar que ante a interrogativa do mestre a perguntar-lhe o nome, o médium, consciente da pressão que sofria por parte das inteligências conturbadas e errantes, informa chamar-se Legião, e o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia, porque tinham entrado neles muitos demônios. E aí vamos colocar o seguinte, né? O médium, e aí a obsessão simples, ela se caracteriza por isso. O médium sabe que está sendo atormentado, que está sendo assediado, mas não tem como se liberar daquilo. E aí ele sabe, pela natureza dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes, que eram inteligências conturbadas. E aqui errante, gente, não quer dizer que estava errado, não. Errante quer dizer que eram desencarnados, né? Espíritos errantes são todos aqueles espíritos que estão sujeitos à reencarnação. Só não são errantes os espíritos puros. Então, ele informa chamar-se Legião, e o evangelista acrescenta que o obsidiado assim procedia porque tinham entrado nele muitos espíritos. Quer dizer, ele percebia essa alternância, né? Essa mudança, essa perturbação, sempre perturbação, mas de naturezas, de detalhes, de peculiaridades diferenciadas. E continua Emmanuel a nos falar:
Sabemos hoje, com Allan Kardec, conforme palavras textuais da doutrina espírita, no item 6 do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esses demônios nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais. E uma outra palavra que a gente tem que entender bem, perverso, porque a gente às vezes, e comumente, a gente coloca perverso como sinônimo de mal. E a perversão é o mesmo, perverter é o mesmo que adulterar, é o mesmo que falsificar, né? É o mesmo que violar. E aí vamos pensar, quem são essas almas pervertidas? Aquelas que deterioram, que violam, que deturpam, que adulteram. E a gente poderia falar que somos nós? Que nós, em algum momento, pervertemos a lei de Deus em algum aspecto e isso incomoda? Então, a gente começa já a abrir o campo para obsessão. O obsessor seremos todos nós, quando através do comportamento, de uma palavra, de um pensamento, de uma ação, a gente perverte a lei de Deus, né? A gente toma determinadas atitudes que não estão de acordo com a lei de Deus. E é nisso que consiste a perversão que, graças a Deus, vai nos trazer infelicidade. Graças a Deus. Vai nos trazer dificuldades, sabe? Graças a Deus, vai nos trazer incômodos. Porque se a gente não for incomodado, a gente não consegue se estruturar. A gente não consegue mudar de postura, de posição. Então, essa dor, esse incômodo psíquico, né? Esse incômodo emocional, esse incômodo moral, vai fazer com que a gente possa trocar de posição, né? E tentando. Quer dizer que iremos automaticamente para a melhor posição? Não. Mas a gente vai escolhendo novas formas de ser, novas formas de viver, até que a gente descobre o sentido da vida, o sentido daquela dor, e com certeza a gente vai passar a ter uma posição mais confortável, mais feliz. E assim, meus amigos, estamos nós no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e a gente, conforme foi prometido lá no estudo das obras de André Luiz, a única obra que nós não estudamos foi o Desobsessão, que é o 15º livro, e nós estamos começando agora. Desobsessão, essa obra foi publicada em 1964 pela Federação Espírita Brasileira, e estamos no prefácio de Emmanuel, intitulado Um Livro Diferente. E Emmanuel analisa a passagem de Lucas, do capítulo 8, versículo 30, e fala assim: e perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. E aí Emmanuel continua a nos explicar assim. No episódio, observamos o Cristo entendendo-se de maneira simultânea com o médium e com as entidades comunicantes, na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça ao fenômeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. E aqui a gente tem uma beleza muito grande, né, para o nosso coração. Olha só, gente, médium, quando Kardec nos diz lá no 159 de O Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium, e que essa faculdade, né, ela está radicada no organismo, e aí a gente sabe que o organismo espiritual, que é responsável pela sensibilidade, então, e não é privilégio de ninguém, por isso todos são mais ou menos médiuns. E aí, Emmanuel já repete esse conceito de Kardec,
quando ele fala que o obsidiado é médium. Por quê? Ele não está sendo influenciado pelos espíritos, e essa influência não está tendo um peso no seu comportamento, no seu sentimento? Ele não está percebendo isso? Então, ele é médium, né? E tem as entidades comunicantes. E olha o papel de Jesus. Ele fala com o médium e fala com as entidades comunicantes. Vamos guardar isso ao longo do tempo, meus amigos. Fala com o médium e com as entidades comunicantes. E aí, esse cuidado com o médium é algo que muitas vezes fica esquecido. A personalidade mediúnica. E ao longo dos estudos que a gente fez aqui através da Rádio Rio de Janeiro, das obras de André Luiz, e que agora está recomeçando, né? Graças a Deus o horário foi conservado, então a gente tem diariamente, às 11 horas, de segunda a sexta, temos o estudo. E estamos com Marco Antônio e Tereza Cristina, que, se Deus quiser, terá uma longa caminhada, né, um longo aprendizado desse estudo da obra de André Luiz, e a gente vê sempre sendo trazido cuidado com a equipagem mediúnica, com o médium, tudo isso. E a gente, às vezes, esquece que esse aprendizado veio com Jesus. Jesus, ele cuidava do obsidiado e do obsessor. Olha que interessante, né? E aí é um trabalho paciente. E é para mostrar o quê? Olha o que Emmanuel fala, que a desobsessão não é a caça ao fenômeno. Porque muitas vezes a reunião mediúnica fica como um ponto de qualificação do médium. Ele é um bom médium, um médium ostensivo, ele passa a mensagem do espírito, tudo bem. Mas aí eu lembro muito do Leon Denis, quando o Altivo falava, né, para nós, que os espíritos ensinavam que o principal objetivo da tarefa mediúnica é a gente ser bom, é a gente amar o bem. E nem sempre isso fica claro, né, para a gente, do aprendizado que traz, da ternura, do sentimento de piedade, da compaixão que vai surgindo do contato com os irmãos. Então, o trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. E aí é muito interessante quando coloca as duas coisas, porque eu falei assim, o trabalho é o trabalho da compaixão, né? É o trabalho do apoio, é o trabalho da piedade. E muitas vezes a gente pensa que isso pode ser exercido, que essas virtudes possam chegar apenas como sentimentalismo, que é diferente. O fortalecimento do sentimento é através do conhecimento e do raciocínio associado à fé. Daí essa fé raciocinada. Nós temos na fé espírita essa grande bandeira. É uma fé raciocinada. É aquela fé que pode enfrentar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É essa grande fé, não é? Que a gente vai vivendo. Então, é o amor conjugado ao conhecimento e o raciocínio associado à fé. Então é por isso que sempre se pede ao trabalhador da reunião mediúnica, né, ao estudante da mediunidade, ao médium, ao candidato a médium, né, que ele comece a estudar, que ele comece pelo estudo, que ele comece pelo entendimento da tarefa, né? Que ele comece através das trocas de experiência para o próprio trabalho em si. Porque muitas vezes a pessoa tem um vasto conhecimento doutrinário, mas ele não conhece a tarefa. Ele não conhece a tarefa. E não conhecendo a tarefa, a gente fica perdido, né? A gente fica perdido nesse desconhecimento, nessa falta de visão.
E aí eu começo a querer, muitas vezes, aplicar uma leitura, uma palestra que eu assisti, uma conversa que eu tive com alguém naquele trabalho, sem entender essa questão. Um outro ponto que a gente sempre fixa, né, é a troca de experiência com aqueles trabalhadores que já se encontram na tarefa há mais tempo. É muito interessante, até para a gente entender, mas Deusa, as sensações não são diferenciadas, a interpretação, claro que são, mas quantas vezes, pela misericórdia divina, que é fantástica, por essa lei do magnetismo, a gente está num grupo, exatamente aquele grupo que tem a ver com o nosso projeto de vida, com o nosso projeto reencarnatório. E aí a gente vai para aquele grupo e, de repente, aquilo que eu conto, que eu converso, e eu começo a ter uma relação de confiança com aqueles companheiros, e eu converso aquilo que eu senti, que eu achei esquisito, que eu achei que não tem nada a ver. Aí alguém fala assim, sabe que há muito tempo, quando eu comecei no trabalho mediúnico, eu senti exatamente isso. E aí vem a orientação. E tive a bela orientação, que era daquele jeito mesmo, que mais tarde eu aprofundasse a minha atenção, o meu interesse que eu iria conhecer, e a gente vai, nessa troca, fortalecendo a nossa fé através dessa experiência. E um outro ponto também importantíssimo é a gente estar ligada à direção espiritual da casa. E com toda certeza, esses companheiros que já perseveram na tarefa há mais tempo, né, que chegaram antes de nós, eles permanecem por quê? Porque eles exerceram essa fé raciocinada. Eles já viram que ao longo de todo aquele trajeto, de toda aquela trajetória de trabalho, de lutas, eles já tiveram a comprovação do cuidado e da competência daquela direção espiritual. E daí eles continuarem na tarefa, né? E daí muitos deles até tiveram as orientações que na maioria das vezes agora estão no papel, são escritas, né? Fazem parte às vezes do regimento interno ou do protocolo de trabalho da casa. Muitos deles receberam essas orientações diretamente através dos médiuns, e quem sabe até foram um dos intérpretes daquela orientação. Então tudo isso vai fortalecendo esse nosso conhecimento, esse nosso raciocínio associado à fé, que vai gerando esse amor pela tarefa, esse respeito pela tarefa, esse gosto pela tarefa, que vai fazer com que nós superemos obstáculos que são mais do que naturais dentro da nossa condição de encarnados imperfeitos. Encarnados imperfeitos. A maioria de nós não somos missionários da mediunidade, somos trabalhadores. Abraçamos a tarefa mediúnica e necessitamos de todo esse conteúdo de orientação, de fortalecimento da vontade, fortalecimento da fé, entendimento, como falamos, da tarefa e a acolhida que necessitamos, porque na verdade nós somos intérpretes de inteligências, como ele fala aqui, né? De inteligências desencarnadas, de almas perversas e pervertidas e errantes, conturbadas e errantes, não só dos outros, não. Em muitas ocasiões, somos nós mesmos, que somos os intérpretes dessas entidades, que sofremos o assédio dessas entidades, movido pelo nosso próprio fundo imperfeito, pelo nosso próprio fundo desorientado, desarvorado. Então, como nós necessitamos entender que somos, assim, trabalhadores socorristas, mas que, em socorrendo o outro, somos igualmente socorridos, ajudados, né? Desobsediados, vamos dizer assim. Então, meus amigos, eu creio que nós vamos ter uma trajetória, assim, de muita
de muitas alegrias, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.